Olá, eu sou Marcos Lodi e estamos começando mais um Conversações, o seu podcast sempre com assuntos importantes, aqueles assuntos mais interessantes no Brasil e no mundo. E hoje o nosso convidado é o pastor e psicólogo Hermes Fernandes. Hermes, muito obrigado pela sua presença aqui no Conversações. É um prazer, eu fiquei muito lisonjeado com o convite. Já me desculpo de início porque eu estou afônico, estou meio resfriado e vindo aí de uma verdadeira maratona, né? Imagino. Mas é uma alegria poder estar aqui com você, Marcos. Eu espero que esse podcast traga, assim, muita reflexão, que possa gerar um nível maior de consciência acerca do momento que estamos vivendo e nos desafiar a mudar onde precisamos mudar. Nós, enquanto sociedade, precisamos dar uma guinada, caso contrário, estaremos em rota de colisão com o processo civilizatório. Exatamente. Então, para a gente começar, já vamos falar sobre essa rota de colisão, até porque a gente vive tempos hoje de polarização, de lado A, de lado B, e isso também, do ponto de vista da igreja, é fato. A gente percebe isso. E isso é lamentável, até porque a gente tem uma visão com relação ao evangelho, assim, a gente precisa ter uma visão justamente de amor, de união, que são coisas, inclusive, que você, Hermes, prega muito, inclusive. Questão do amor e da união. Enfim, como você avalia, para a gente começar, como você avalia esse momento de tanta divisão, de tanta polarização? Como é que você vê esse momento? Olha, infelizmente, Marcos, o Brasil adora importar o que não presta. Principalmente dos Estados Unidos da América, onde eu morei por alguns anos. E muito daquilo que eu vejo no Brasil hoje, eu vi lá enquanto lá morava. Eu morei nos Estados Unidos durante o período de governo do Obama. E já havia uma polarização muito grande. E essa polarização era sentida não apenas no cenário político, mas também religioso. Foi lá que eu vi pela primeira vez a instrumentalização da igreja para fins eleitoreiros. Já havia visto aqui no Brasil, mas não com a gravidade com que vi lá. E quando chega 2018, a gente reproduz exatamente o que estava sendo feito lá. E isso causou uma ruptura muito grande nas igrejas, nas famílias. O mal que esta polarização produziu na sociedade brasileira abriu uma ferida tão grande que, sinceramente, eu acredito que nós precisaremos de algumas décadas até que esta ferida se cicatrize. E só há uma maneira de começar esse processo de cura, de cicatrização. Primeiro a cura, né? Você não pode querer fechar uma ferida que ainda está infeccionada. E o processo passa necessariamente por uma volta ao projeto original do Cristo. Há uma volta ao Evangelho, que tem como cerne a mensagem do amor. Jesus não falava de outra coisa que não fosse de amor. E hoje eu me deparo com muitos irmãos, até bem intencionados, algumas vezes, né? E que dizem, Deus é amor, mas também é justiça. Ou, mas é fogo consumidor. Não tem mas. Eu não vejo João, o apóstolo, na sua primeira epístola, dizendo, Deus é amor, mas... Não Porém, tem mais. Entretanto... Ele diz, Deus é amor e ponto final. E diz ainda, todo aquele que ama, viu a Deus, conhece a Deus. Quer dizer, não importa se a pessoa professa ou não o meu credo. Não importa quais são os dogmas que ela defende. Se ela ama, ela conhece a Deus. Agora, se nós vamos levar tantas décadas para essa reconstrução, como a gente pode chegar lá com o cenário atual, com alguns líderes aí estampando capas de jornal, líderes religiosos, diga-se de passagem, estampando capas de jornais, estampando sites, estampando redes, com vídeos e conteúdos
espalhando ódio. E a gente pode falar dessa forma, né? Uhum. E se me permite, se você me der a liberdade de dar nome aos bois, eu não tenho Fique à qualquer vontade. dificuldade para isso. Fique à vontade. E digo aqui que a responsabilidade não é do podcast, não é do Marcos, é minha. Quem está falando sou eu. Pode ficar à vontade. E eu fico muito honrado por essa confiança que a gente está falando aqui. Você sabe, às vezes alguém entra nas minhas redes sociais fazendo o seguinte comentário: você não tem outro assunto, não? Pô, muda de assunto, só fala nisso. E eu respondo: como é que eu vou mudar de assunto? Como é que eu vou falar de outra coisa se o outro lado insiste em cutucar a ferida? Como é que uma ferida vai se cicatrizar se alguém toda hora chega lá e mete o dedo? Quer dizer, palavras como a que o André Valadão disse no último culto, ou no último domingo, No último domingo. na sua igreja, Lagoinha, lá em Orlando, aliás, a cidade onde eu morava nos Estados Unidos. Como é que a gente pode simplesmente ouvir uma coisa daquela e se calar? Não dá. Se nós não nos posicionarmos, as pessoas acharão que somos todos farinha do mesmo saco. Quando você fala do Evangelho, quando você fala de Jesus, as pessoas já ficam com o pé atrás. Porque imaginam que, no mínimo, você seja um extremista, um fundamentalista, que vai condenar a sua sexualidade. Então é importante que nos posicionemos. Aí alguém diz: mas peraí, se cada vez que um André Valadão, um Silas Malafaia, ou qualquer outro, um Marco Feliciano, disser uma bobagem contra a população LGBT, ou contra religiões de matriz africana, ou contra a África, ou qualquer coisa, você tiver que se manifestar e responder, e isso não vai só acirrar os ânimos, não é melhor deixar quieto, porque isso acaba dando maior projeção a eles? Gente, calma aí. O André Valadão, por exemplo, disse num vídeo resposta que ele tem 18 milhões de seguidores. Não sei se isso é verdade, mas é possível que seja. É uma baita de uma bolha. Grande. Quem sou eu na fila do pão em comparação ao André Valadão em termos de influência? Ele tem muita gente. Só que hoje eu falo para além da bolha. Quem me acompanha nas redes sociais não são só evangélicos. Eu acredito que talvez a metade das pessoas que me seguem nas redes sociais professem outros credos. Eu tenho nas minhas redes sociais muitos influencers, muitos artistas, gente como a Xuxa, eu tenho muitos jornalistas, a Raquel Sherazade me segue, uma penca de jornalistas, de humoristas, o Rafael Portugal, a Macla lá do Porta dos Fundos, todos eles me privilegiam com a sua companhia nas redes sociais. São formadores de opinião, então o que eu digo ali repercute para além da bolha evangélica. É uma grande rede de compartilhamento, na verdade. Exato. Então, por exemplo, quem divulgou o trecho da mensagem do André Valadão dizendo que Deus, se pudesse, matava tudo, mas que por conta da aliança que ele fez lá do arco-íris, ele se vê impossibilitado e que agora está com vocês, ele disse várias vezes. Quem divulgou isso fui eu. Porque assim que terminou o culto, eles tiraram do ar. E agora ele já diz que foi mal compreendido. Pois é. É sempre assim? Ontem um jornalista do G1 me procurou perguntando: você não tem o vídeo inteiro? Eu falei: bem, eu tenho um trecho maior do que esse que foi publicado. Aí mandei para eles. Mas dá para discutir contexto numa fala dessa? Pois é. Agora, sinceramente, eu até comentei nas minhas redes que eu não acredito que ele tivesse a intenção de encorajar um genocídio contra a população LGBT. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou dar a ele o benefício da dúvida. Mas o que esse tipo de discurso produz? Produz pais que colocam os filhos para a rua,
produz amizades interrompidas, igrejas que excluem membros por causa da sua orientação sexual, um clamor contrário aos direitos civis garantidos a duras penas para a população LGBTQIPN a mais, ou LGBTQIAPN a mais, tem que decorar a nova sigla. Já decorei, mas às vezes a gente se confunde. Quer dizer, tudo isso junto é o que Jesus chama de matar. É o que Jesus chama de matar. Não é só você colocar uma arma na mão e sair por aí caçando LGBTs para tirar a vida. É você também sabotar a existência deles. Agora, essas pessoas chegam a um patamar de 18 milhões de seguidores, como a gente citou aqui no caso do André Valadão. Essas pessoas chegam a esse patamar de seguidores por quê? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, bem, ele tem uma estrutura por trás dele. Ele é um cantor. Ele adquiriu fama através da sua carreira como cantor, no Diante do Trono, que você sabe, no início dos anos 2000, o Diante do Trono foi um fenômeno. Em 2003, se eu não me engano, chegou a reunir 500 mil de pessoas num show. Um fenômeno. A Lagoinha hoje se tornou num franchising, uma franquia que tem no Brasil e no exterior. E é claro que isso repercutiria. Ele é muito atuante nas redes sociais, ele responde a perguntas sempre de maneira muito engraçada, tal, aquela coisa já pensada para atrair seguidores. Mas os chamados conteúdos mais duros, assim, esses conteúdos como a gente citou aqui, referente ao último domingo, muita gente continua seguindo e ainda tem aquela questão, geralmente isso parece uma febre no Brasil, quanto maior a atrocidade dita, maior o número de seguidores que a pessoa começa a ganhar ali. Cresce o número de seguidores. E isso também vem de lá, ou seja, é uma questão que o Brasil também trouxe de fora nessa polarização também. Sim, sem dúvida. Agora, eu também acredito, viu, Marcos, que há uma intenção política por trás disso tudo. Há uma intenção política. Ele, o Nicolas Ferreira, o Magno Malta, esses caras sabem que existe a possibilidade, principalmente a partir da ineligibilidade do Bolsonaro, Certo. a possibilidade de que a direita no Brasil caia no ostracismo. Abriu uma lacuna, né? Exato. Então, no afã de impedir que a direita entre no ostracismo, eles têm que lacrar. E como é que eles lacram? É através disso. De polêmicas, da radicalização. Porque, infelizmente, em que pese o Brasil carregar a fama de ser um povo pacífico, um povo cortês, mas de 2018 para cá, nós nos deparamos com um Brasil que nós não sabíamos que existia. Bolsonaro deu voz a tudo isso. E ainda que a gente consiga se livrar de Bolsonaro, e por pelo menos 8 anos nós estamos livres, nós não vamos nos livrar tão fácil do bolsonarismo, do extremismo. Assim como os Estados Unidos não vão conseguir se livrar tão fácil do trumpismo, porque conseguiu catalisar, sabe? São milhões e milhões de pessoas que estão dando eco a qualquer bobageira que o Trump diz e o seu séquito, qualquer bobageira que o Bolsonaro e o seu séquito dizem. Agora, esses grupos, no caso, como você bem disse, se derrota o candidato, mas aquelas ideias está impregnado. Agora, essa ascensão da extrema-direita no Brasil, ela também, as igrejas tiveram um peso muito grande nisso também? Sim. E as igrejas apostaram tudo. E eu acredito que a banca quebrou. Porque a igreja evangélica hoje perdeu muito da sua credibilidade. Perdeu muito da sua relevância. A igreja evangélica brasileira se vendeu. Hipotecou a sua alma. E eu acredito que também
serão necessárias algumas décadas até que a igreja consiga se livrar desse estigma que ela vai ter que carregar. E hoje, qualquer um que pregue um evangelho que não inclua um discurso de ódio contra minorias é taxado de herege. Eu canso de ser chamado de herege por não fazer coro a esse discurso. Então eles querem aquele evangelho do ódio de Tiago e João. Lembra Tiago e João, quando sugeriram a Jesus: Senhor, que tal orarmos para Deus mandar fogo do céu e consumiu essa aldeia samaritana que não quis nos hospedar? E Jesus respondeu: de que espírito vocês são? E veja que eles estavam respaldados na Bíblia. Eles tomaram um profeta, diga-se de passagem, considerado o maior de todos os profetas, Elias. Senhor, Elias orou e Deus mandou fogo. Queimou os profetas de Baal. Então, há um precedente. Vamos orar para Deus mandar fogo e queimar esse povo. Mas vocês são de que espírito? Eu não vim destruir ninguém. Eu vim salvar. Então, hoje, esse cristianismo radical, esse cristianismo deturpado, quer fogo do céu, quer ver a morte das minorias. Não tem absolutamente nada a ver com o espírito do evangelho. Por isso que cada dia mais eu faço uma distinção entre cristianismo e evangelho. São coisas completamente diferentes. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo veio muito depois. O cristianismo vem com Constantino, o imperador de Roma. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus trouxe uma verdadeira revolução. Até a percepção acerca de Deus em Jesus era diferente daquela que os antigos hebreus tinham. Você veja um exemplo que demonstra o nível de extremismo a que chegamos. Pastor Anderson Silva, que gosta de passar uma imagem de cara descolado, todo tatuado e tal. Um dia desse eu ouvi ele dizer que ele se sente um viking. Acho que ele não prestou muita atenção nas suas origens, não tem nada de viking ali. E ainda que tivesse. E ele, num podcast, disse que a igreja não está orando com fé e que nós deveríamos orar para que Deus quebrasse as mandíbulas de Lula, para que Deus lançasse os ministros do STF numa cama, num leito de enfermidade. E depois ele diz, ele se referenda nos salmos, nas chamadas orações precatórias, que eram aquelas orações que Davi fazia, né? Tem uma até que ele pede para que as crianças, os recém-nascidos dos inimigos, sejam lançados contra as rochas. Que Deus quebre o crânio dos seus inimigos. Gente, eu não sou discípulo de Davi. Eu sou discípulo do filho de Davi. Eu sou discípulo de Jesus. E o Jesus que eu encontro nas páginas dos evangelhos é o que diz que nós não devemos amaldiçoar nossos inimigos, nós devemos abençoá-los, bendizê-los, que nós devemos oferecer a outra face. Será que esses caras não leem o evangelho? Por que eles insistem com esse discurso de ódio? Porque esse discurso de ódio aglutina. Por incrível que pareça, é um discurso catalisador. Por que ele é tão catalisador? Porque o ódio já está latente nas pessoas. Sabe, é inerente à nossa condição existencial. Só precisa de alguém para cutucar a onça com vara curta. Já está ali. Então, se alguém vem com um discurso que consiga inflamar aquilo, não demora muito, aquilo vem à tona. Além de pastor, também você é psicólogo. Isso tem também a ver determinadas estratégias para mexer com o psicológico das pessoas nos tempos, esses discursos inflamados. Isso tem também a ver nessa radicalização? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Apela-se muito a certos sentimentos primitivos do ser humano. O medo, a culpa e a ganância. Esses três principais. Então, quando, por exemplo, se fala muito de pecado,
Está se apelando à culpa. A religião sempre se valeu da culpa para manter o controle das pessoas. Eu recebo na minha clínica, assim, muita gente. E eu não estou dando conta. E veja que minha esposa também é psicóloga. Tá difícil conseguir vaga para todo mundo. E 99% são egressos das igrejas. Gente massacrada pela culpa. A maior parte vem por conta da culpa. Culpa por ser homossexual, ou culpa por qualquer outra coisa, geralmente ligado à sexualidade. É um mecanismo de controle. Com a culpa vem o medo. Por isso que a igreja evangélica vende um diabão, sabe? Sem o diabão, a igreja evangélica não se mantém. Porque as pessoas não estão dentro desse sistema por amor a Deus. Se você tira o diabo, a fé delas se esvai. Elas precisam de um diabo, sabe, para aterrorizá-las, para que então elas se apeguem a Deus. O inferno, a gente precisa de um inferno de Dante. Não é um inferno bíblico, é o inferno medieval. Se nós pensarmos direitinho, a maneira como se prega o evangelho hoje, nós estamos apresentando a um mundo um Deus que suborna o homem com o céu, ou com as bênçãos, com a prosperidade, e que chantageia o homem com o inferno. É um Deus narcisista. É esse o Deus de boa parte dos evangélicos. É um Deus narcisista. E que ainda vem com o discurso da... A gente vê isso muito nos tempos, com o discurso da liberdade, que na verdade a ideia não é libertar. Não, que libertar? Que libertar é manter as pessoas cativas. Só para completar meu raciocínio, eu entro nessa questão que Claro. me é muito cara também. Tem uma passagem de Paulo em uma das cartas que ele enviou aos Coríntios, onde ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vós tenhais os vossos sentidos corrompidos, de modo que abraceis outro evangelho, vos submeteis a outro Jesus, e de quebra recebais outro Espírito. Olha que coisa louca. Se você abraça outro evangelho, você se submete a outro Jesus. E submetendo a outro Jesus, você recebe outro Espírito. Que Jesus está sendo pregado hoje? É o Jesus que emerge das páginas dos evangelhos? Ou é um Jesus customizado que existe em função dos meus interesses, para justificar os meus preconceitos, para me fazer sentir bem comigo mesmo? Ou é o Jesus que me confronta a me tornar um ser humano melhor, a amar o diferente, a acolher? Quem é o nosso Jesus? Que espírito estamos recebendo? Se eu houvesse nascido na Índia, provavelmente eu seria um hinduísta. Provavelmente eu adoraria Shiva. Se eu houvesse nascido num país do Islã, bem provavelmente eu seria muçulmano. Se eu houvesse nascido numa tribo indígena perdida no meio da floresta amazônica, eu seria um adorador de Tupã, provavelmente. Mas eu nasci no Ocidente, onde, teoricamente, a população é cristã. Então, eu nasci num berço cristão. Meu avô era pastor, meu pai era pastor. Enfim, eu cresci ouvindo Jesus, 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 e eu adoro Jesus. Mas às vezes eu acho que Tupã é melhor do que esta versão de Jesus que tem sido adorada por muitos evangélicos. Às vezes eu acho que Alá é melhor do que esta versão corrompida de Jesus. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu não julgo o fiel de religião de matriz africana que está lá adorando a Oxalá, ou seja, quem for a divindade da sua devoção. Porque talvez
o Oxalá, que inclusive é muitas vezes identificado como o próprio Jesus dentro do sincretismo, às vezes ele é melhor do que esse Jesus belicista. Nós precisamos voltar para Jesus. A igreja evangélica brasileira precisa se converter. A igreja evangélica, aliás, precisa se desconverter, para então se converter de verdade ao Jesus da Bíblia. Você falou da questão da liberdade. Sim. É que hoje fala-se muito de liberdade de expressão e usa-se essa liberdade de expressão para cometer crimes, para divulgar fake news, para caluniar, para difamar, para instigar as pessoas a terem nojo e ódio de minorias, principalmente LGBTs. Há uma passagem onde o apóstolo Paulo diz, também aos Coríntios, que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Principalmente nos círculos pentecostais, e eu sou fruto desse contexto, interpreta-se isso como sendo uma apologia à liberdade de cultuar. Levantar as mãos, gritar, rodopiar, tem aquela coisa toda, né, que hoje acontece muito. E também não estou aqui julgando o mérito disso. Cada um com a sua subjetividade, com a sua espiritualidade, eu não julgo. Mas eu acredito que Paulo não esteja falando de liberdade de culto. Paulo está falando de liberdade de ser. Porque logo em seguida ele diz, e nós, com o rosto descoberto, somos transformados, como que pelo Espírito do Senhor, à imagem de Cristo. Qual foi o pecado que Jesus mais combateu? A hipocrisia. O estar com o rosto coberto. O mascarar-se para ser aceito, para ser aplaudido. Se há alguma transformação que o Evangelho se propõe a fazer na vida do ser humano, essa transformação tem como ponto de partida aquilo que somos e não aquilo que aparentamos ser. Hoje, o mundo evangélico parece ter se entrincheirado contra a população LGBT. Eu ouso dizer, Marcos, que a igreja evangélica não tem problema com a homossexualidade. Todas elas estão cheias de homossexuais. Alguns, inclusive, em posições de destaque. Isso acontece, né? Alguns que transformaram um púlpito nos seus armários. Eu já atendi vários pastores na minha clínica psicológica, em crise. E tem pastor hoje aí, chamado pastor que está na mídia, que também tem essa questão? Tem. Você se incomodaria de falar o nome de algum? Não, aí você já... Complica. Aí complica. Até porque, como eu disse, eu me referi há pouco a pacientes meus. Sim, claro. Tá? Claro, E sem que problema. eu não os julgo. Claro. Eu sei o conflito que eles viveram e vivem. Mas é um tanto quanto estranho. Eu falo essa questão de um líder, muitas vezes pregar um discurso de ódio contra algo que ele também pratica. É ódio a si mesmo. Pastores que têm filhos homossexuais e os envia para o exterior para escondê-los. Tem muito, cara, muito. Inclusive alguns que estão em proeminência. Enfim, casamentos arranjados entre filhos de pastores que são gays. Enfim, deixa quieto. Mas o problema da igreja não é com a homossexualidade. Todo pastor sabe que parte da sua membresia são gays. O problema da igreja é com a verdade. Então, se você for gay, mas for uma pessoa discreta, sabe, usando uma expressão chula, não der na pinta, vão sugar você, vão aproveitar os seus talentos, porque geralmente essa galera é muito talentosa. Vão te colocar para liderar a dança, para liderar teatro, o coral da igreja. Você vai ser líder de louvor se você não chegar a pastor, desde que você seja discreto. Você pode até
optar pelo celibato. Para todos os efeitos, não, estou me dedicando inteiramente à causa de Deus, eu prefiro ser celibatário e tal. E a pessoa, coitadinha, num conflito existencial horrível. Agora, no dia em que você, o homossexual no caso, chegar para o pastor e disser, pastor, eu sou gay, mano, já era. Cara, ele vai ser colocado para fora. E, na verdade, ele não contou nada de novo, o pastor já percebia. O problema é a verdade. A verdade dói. E verdade e liberdade estão juntas. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Quer ver uma outra questão? Muita gente me acusa de que você está pregando um evangelho sem renúncia. Isso é fácil, você está pregando a porta larga. Canso de ouvir essa acusação. Acho grato. E, sinceramente, tem comentário que eu recebo, me dá uma preguiça. Ah, meu Deus, tem que falar tudo de novo, a pessoa não prestou atenção, mas tudo bem. Tem que ter paciência com a turma, até porque Deus tem tido paciência demais comigo. Mas então, até me... Com relação à questão da porta larga, Sim, quando as pessoas sim. falam... Aí eu digo, ok, nesse pacote de renúncia que você diz, o que encabeça esse pacote seria orientação sexual, né? Diz a pessoa tem que abrir mão. Algum hétero teve que abrir mão da sua heterossexualidade? Teve que renunciar à sua heterossexualidade para seguir a Cristo? Porque eu não conheço nenhum caso. Só o homossexual que tem que renunciar. Agora, nesse teu pacote de renúncias exigidas pelo Evangelho, estaria a presunção de superioridade moral? Isso você já renunciou? Porque o que Jesus combatia nos religiosos da sua época era justamente isso. Duas coisas: hipocrisia e presunção de superioridade moral. Disso você já abriu mão? Então você quer meter o bedelho na sexualidade alheia, mas continua vivendo uma vida autocentrada, egoísta, gananciosa. A gente dá importância demais àquilo que Jesus deixou passar batido. Jesus nem tocou no assunto. E aquilo que Jesus mais bateu na tecla, a gente ignora. A gente finge que não ouviu. Sabe por quê? Porque a gente é hipócrita. Porque a nossa religião é uma religião que se pauta pela hipocrisia. Olha como a gente está precisando se converter, Marcos. A gente se desviou completamente da proposta do Evangelho. No princípio da entrevista, a gente até utilizou um termo que foi utilizado pelo pastor, que é o termo franquia. A gente diz o seguinte: algumas igrejas acabaram se tornando franquias de fato, a gente pode dizer dessa forma. A gente não está generalizando, obviamente, mas a gente vê, inclusive, é uma crítica de muitas pessoas com relação a esse caráter comercial de algumas igrejas. A gente pode dizer que algumas delas se transformaram em franquias, literalmente? Sem dúvida. E pelo que tudo indica, quem começou isso foi a Hillsong, que também está sempre envolvida com escândalos. Sempre envolvida. E a Lagoinha segue os passos da Hillsong. E o pior é que dá certo, cara. Por que dá certo? Dá certo, as pessoas consomem. As pessoas são vistas como consumidoras em potencial. Então usa-se todo tipo de estratégia de marketing para alcançar essas pessoas. Veja, eu tenho um filho que é publicitário. Eu não tenho nada contra marketing, não tenho nada contra isso. Eu acho que faz parte. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não se torne o objetivo principal. Eu não posso olhar para uma pessoa e enxergá-la com um cifrão na testa e ficar imaginando quanto de dízimo isso vai me render. Eu não posso. Jesus não me ensinou a enxergar as pessoas dessa maneira. Esta visão proselitista da igreja, esta visão precisa ser repensada. Nós herdamos isso dos jesuítas. Os jesuítas, quando ajudaram na colonização das Américas, o que eles pretendiam?
catequizar as populações indígenas, torná-las cristãs. Então, na visão jesuíta, nós, quando eu digo nós, né, os portugueses, os espanhóis, nós éramos os civilizados, eles, os selvagens. Nós somos detentores da verdade, eles estão nas trevas. É sempre nós e eles. Exatamente. Jesus rompe com essa lógica, cara. Eu vou te dar um exemplo. Faz 10 anos que nós chegamos no lixão do Jardim Gramacho, onde nós adotamos famílias, distribuindo todos os meses cestas básicas, distribuindo material escolar para as crianças, roupas, calçados, enfim. E assim que nós chegamos lá no lixão, algumas ONGs que já trabalhavam lá se sentiram incomodados com a nossa presença e pediram reunião conosco. Aí marcaram num restaurante lá na Barra, restaurante bonito, lá fui eu. E uma ONG cristã. Aí eles disseram, pastor, o que você quer lá no lixão? Eu disse, não estou entendendo a pergunta. Não, porque a gente não quer jogar um balde de água fria no senhor, não, mas a gente se vê na obrigação de fazer um alerta. Nós já estamos lá há tantos anos e nós não conseguimos batizar ninguém, nós não conseguimos converter ninguém. Eu olhei para eles e disse, mas quem diz que eu quero converter alguém? Eu não estou ali para fazer proselitismo. O senhor não vai abrir uma igreja lá? Não, lá já tem igreja demais. Ah, então o senhor tem uma intenção política? Não. O senhor não vai vir candidato? Não. Mas o senhor apoia algum candidato? Também não. Nossa comunidade não apoia ninguém. Então nós não estamos entendendo. O que o senhor está fazendo lá? Que tal amar por amar? Que tal amar despretensiosamente e não esperar absolutamente nada? Aí eles ficaram um olhando para o outro, querendo entender o que eu queria dizer com aquilo, aí eu expliquei. Antes da gente chegar no lixão, eu reuni a nossa igreja, a nossa comunidade, e disse, gente, eu quero avisar vocês que nós não estamos indo ao lixão levar Jesus. Aí todo mundo assustado. Ué, não? Não. Nós estamos indo ao lixão buscar Jesus. Nós não vamos chegar lá de salto alto, nos achando os donos da verdade, levando a civilização aos selvagens. Nós rompemos com o paradigma jesuíta, colonizador. Jesus está neles. Nós vamos encontrá-lo. Mano, isso mudou radicalmente a nossa visão. Radicalmente. Porque o que eu aprendo com Jesus em Mateus 24? Quando ele disse que no último dia todas as nações estarão diante dele para o grande juízo e ele as separará como bodes e ovelhas e dirá a uns, vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu era um forasteiro e me hospedaste. Eu estava nu e me vestiste. E eles perguntarão, quando, Senhor? Quando te vimos nu e te vestimos? Com fome te alimentamos? E Jesus responderá, quando fizeste a um dos meus pequeninos. Eu errei a referência, é Mateus 25. Eu disse 24. Quando fizestes a um dos meus pequeninos. Então, com quem Jesus se identifica? É com eles. Então, antes de querer levar Jesus a eles, eu devo buscar Jesus neles. Buscar Jesus neles. Quando eu saio com a minha esposa à noite, nessas noites frias de inverno, distribuindo cobertores para as pessoas em situação de rua, levando comida, kits de higiene, eu não estou simplesmente fazendo uma obra de caridade, eu estou buscando Jesus no abraço de cada uma daquelas pessoas. Eu e minha esposa sempre passamos numa rua ali no Meia, próximo do Corpo de Bombeiro, tem uma cama arrumadinha, tem uma imagem de Maria
tem lá uns vasos com plantas, tudo arrumadinho, não sei se você já viu, num cantinho. E eu passava e nunca via ninguém, eu disse, meu Deus, de quem é isso? E como eu faço trabalho social lá perto, eu queria muito um dia encontrar a pessoa. E teve um dia que eu encontrei, mas ela estava deitada, um homem. Alexandre, o nome dele. Aí eu e minha esposa paramos, cheguei para ele, disse, você aceita bater um papo comigo? Ele, claro, senta aí, vamos conversar. Eu posso registrar essa conversa? Porque essas pessoas também precisam de visibilidade. A sociedade tem que enxergá-las. Certo. Cara, que papo gostoso que eu tive com aquele moço. E quando eu vi a santinha dele, eu falei, olha, ele tem até uma santinha de devoção. Eu sou evangélico. E ele todo alegre. No final, eu disse, vem cá, você topa orar? Eu oro por você e você ora por mim? Você começa. Aí ele orou por mim. Cara, foi difícil conter as lágrimas. Imagino. Ele orou por mim. Como aquele moço me abençoou aquele dia. Depois que ele orou por mim, eu já não tinha nem tanto para falar com Deus. Porque a oração dele, ele não é nenhum teólogo. Mas havia tanta sinceridade, tanta gratidão. Naquele dia eu encontrei Jesus. E estou encontrando-o cada vez que eu saio às ruas. Ontem, eu nem ia falar isso aqui, mas só para usar como exemplo, eu saí de um culto tão cansado, eu estava realmente muito cansado. Ainda estou. Certo. Eu disse à minha esposa, ainda tem uns cobertores aqui atrás do carro. Vamos passar pelas ruas para ver se tem alguém precisando, que a gente aproveita e distribui. Aí eu encontrei um rapaz que estava coberto com um pano fino, mas ele já estava dormindo. Aí eu me aproximei dele com o cobertor e o cobri cuidadosamente para ele não acordar. Mas ele acordou. E quando acordou, ele disse, eu estou com tanta fome. Cara, aquilo acabou comigo. Tinha uma lanchonete ao lado, um Burger King. Eu disse, espera um pouquinho. Minha esposa ficou no carro, com alerta ligado, aí fui lá, comprei um lanche para ele e falei para a moça, isso é para uma pessoa em situação de rua que está ali fora, tal. Aí ela diz, leva essa nota e diz a ele que se ele quiser, ele entra para repetir o refrigerante, que é refil. Cara, aquele moço ficou numa alegria tão grande. Foi ótimo o culto ontem. Mas não foi no culto que eu encontrei Jesus. Eu o encontrei na rua. Você acha que falta, que a sinceridade é algo hoje que está cada vez mais escasso dentro dos templos? As pessoas não estão percebendo isso? Rapaz, nós estamos ficando insensíveis. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Tudo hoje é questão de opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Ter opinião é importante. Mas eu encontro Paulo dizendo aos filipenses que tenhais todos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não disse que tenhais todos a mesma opinião. Cada um tem um background diferente, né? Cada um tem sua história. A gente nunca vai concordar em tudo. E eu vejo também um discurso muito perigoso, eu digo isso como psicólogo, inclusive. Eu canso de ver pastores dizendo que sentimento não importa. Que amor não é sentimento. Eu queria saber de onde eles tiraram isso, que amor não é sentimento. Pelo amor de Deus, cara. Isso não existe. É por isso que a igreja está tão desacreditada. Como assim amor não é sentimento? Não, amor é prática sem sentimento? É no piloto automático? É sem compaixão? Porque a Bíblia que eu leio, cada vez que Jesus fazia um milagre, o texto diz, e movido de íntima compaixão, ele curou. Não era no piloto automático. Jesus era movido a compaixão. E hoje, até perdão, cara.
Eu já vi pregadores dizerem... eu não sei se desligou nada não, né? Desculpa. Não desligou, não. Eu já vi pregadores dizendo, perdão não é sentimento. Independente do que você esteja sentindo, você tem que perdoar. Gente, isso é uma violência que a pessoa faz contra si mesma. Essa coisa de liberar perdão, não encontrei isso na Bíblia ainda. À luz da psicologia, perdão não é liberar, é elaborar. Sabe, não é como um carro, você tem o carro de câmbio automático e tem o de câmbio mecânico. O câmbio automático você não precisa se preocupar. Agora, o mecânico você tem que passar a primeira, a segunda, a terceira. O perdão não é esse câmbio automático. Tá perdoado e acabou. Não. Perdoar é um processo? É um processo. Começa com a tal liberação, isto é, a decisão de perdoar. Só que lá na frente, Deus às vezes nos faz passar uma espécie de prova dos 9, para nós conferirmos se de fato esse perdão foi elaborado. Eu digo por uma experiência que eu tive. Ainda temos tempo? Sim, sim. Então, eu passei por uma situação, anos atrás, já uns 15 anos, de uma traição ministerial. De um pastor que eu considerava filho na fé, que pastoreava uma das principais igrejas nossas. E esse pastor me traiu, saiu difamando, falou um monte de bobagem. Ele aproveitou a confiança que eu tinha nele, que eu confiava muito nele, e num culto, na sede, com uma multidão, já caminhando para o final, ele me pediu a palavra, e eu entreguei o microfone a ele, e ele começou a falar coisas, inverdades, e meus filhos ali assistindo, e todos assistindo, nada contra a minha moral, mas colocando em xeque a maneira como eu conduzia a igreja, essas coisas. E eu não disse uma palavra. Porque eu sempre ensinei que quem tem que sair em minha defesa é o meu advogado, e o meu advogado é Jesus. Eu não vou sair em defesa própria. E quando chegamos em casa à noite, meus filhos estavam ainda muito impactados. Pai, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Eu considerava ele um filho. E eu coloquei para rodar aquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Uhum. E quando chegou aquela parte de Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eu congelei e perguntei aos meus filhos, o que vocês acham? Foi pior o que o pastor fulano fez com o papai ou o que esses homens fizeram com Jesus? Eles disseram, o que eles fizeram com Jesus e o que Jesus fez? Perdoou. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Aí eles dobraram os joelhos junto comigo e nós juntos perdoamos aquilo que havia sido feito contra mim. Para mim já estava tudo resolvido. Está perdoado. Ok. Só que mais adiante, esse cara que dividiu a igreja, que levou membros, que deixou dívida que eu tive que pagar, começou a prosperar. A igreja dele começou a crescer. Aí eu fui me queixar com Deus. Falei, Senhor, não estou entendendo. O cara faz o que faz. E agora o Senhor abençoa o ministério dele? Que começou com uma mentira? Sabe o que o Senhor falou comigo? No meu coração? Eu estou atendendo a uma oração sua. Porque quando você disse perdoá-lo, você também pediu que eu o abençoasse. Ou aquele seu pedido não foi para valer? Cara, ali Deus me confrontou. E eu vi que o meu perdão, em que pese ter sido sincero, e foi, mas não foi devidamente elaborado. Porque quando o perdão é devidamente elaborado, a gente não apenas se livra de um peso, como a gente passa a celebrar a vitória de quem nós perdoamos. Porque a vitória de quem nós perdoamos já não nos ofende. Muito pelo contrário. Então, respondendo a sua pergunta, perdão é um processo. E um processo custoso. Um perdão automático, como o que Jesus deu lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Atenção,
Eles não sabiam o que estavam fazendo. E quando a pessoa sabe o que está fazendo? Você precisa elaborar esse perdão. Não é assim tão fácil. Perdoar a quem não sabe o que faz, dá para ser automático, porque você leva em consideração a ignorância da pessoa. E quando a pessoa sabe exatamente o que está fazendo? Um outro tema também muito importante, Hermes, além da gente falar dessa questão do perdão, é a gente falar também da questão do pecado. O que é o pecado para você? Porque muitos te criticam e dizem que você é aquela pessoa que, entre aspas, passa pano pro pecador. Não são palavras minhas. O que a gente lê aí de algumas pessoas. O que você pode dizer sobre o pecado? O que é o pecado para você? Mais uma vez eu quero pedir perdão por estar tão afônico e estar também com a mente bem cansada. Então, às vezes, pode ser que eu gagueje, pode ser que uma palavra ou outra é realmente o cansaço mental e físico. Mas está sendo um prazer, Marcos, um prazer. Estou adorando estar aqui com você. Então, etimologicamente, pecado é errar o alvo. Quer dizer, Deus cria o homem com um propósito. Viver fora deste propósito é pecado. A questão é, qual é o propósito? Eu só posso saber o que é pecado quando eu souber qual é o alvo. Deus cria o homem para si, em primeiro lugar, né? Para a glória de Deus. Mas Deus cria o homem para cuidar da criação, para cuidar uns dos outros. Deus não é carente do meu amor. O meu amor a Deus não lhe acrescenta absolutamente nada. Esse Deus narcisista da religião, ele é muito estranho para mim. Um Deus que precisa ser adorado 24 horas por dia. Oh, lá no céu, nós vamos ficar santo, santo, santo por toda a eternidade. Parece que o inferno vai ser mais divertido. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma ideia completamente deturpada. Deus, pelo menos o Deus apresentado por Jesus, que é o Deus, nosso Pai, ele é amado no amor que devotamos ao outro. Ele é servido no serviço que prestamos ao outro. Ele não precisa de templos, ele não precisa de ofertas, de dízimos, ele não precisa de nada. Por isso que quando ele se apresenta para Abraão, ele diz, eu sou El Shaddai, que significa aquele que é autossuficiente, aquele que se basta. Em outras palavras, Abraão, eu não preciso de você para nada. Eu sou Deus independente de você. Agora, é Ele que confere sentido à minha existência. Então, Ele não depende de mim. Eu dependo radicalmente dele. Porque Ele confere sentido e significado à minha vida. E esse sentido é encontrado na medida em que eu devoto a minha existência ao bem do outro, sem esperar nada como retorno, nada de volta. Certo. Pecado é viver fora disso. Pecado é viver para si. Eu estou te fazendo essa pergunta até porque quando você defende, principalmente a questão LGBT, enfim, quando a gente está falando dessa questão, alguns líderes religiosos falam, ele fica protegendo o pecado. Ou seja, eu te fiz essa pergunta justamente até porque tem a ver essa questão, entendeu? Até porque se julgam muito, aquilo que a gente falou no início do nosso programa, com relação à questão da perseguição às minorias, mas ao mesmo tempo também eles levam para a questão do pecado. Uhum. É justamente por isso que eu estou perguntando, até porque é uma grande dúvida que algumas pessoas que estão ali nas igrejas, que estão vendo esse confronto e que não entendem a profundidade do que está sendo discutido de fato. Na cabecinha de muita gente, Marcos, pecado é violar uma regra. Então, se eu desafio uma convenção social, logo eu estaria pecando. Muita coisa precisa ser revisitada
Porque hoje nós vivemos em contextos absolutamente diferentes daqueles em que alguns textos bíblicos foram escritos. Portanto, aquelas regras, aquelas convenções já não cabem mais dentro desse contexto, sabe? Não fazem o menor sentido. Então vamos falar, por exemplo, posso escandalizar meio mundo? Tem problema? Claro, não? sem Tá. problema. Tem perguntas que são recorrentes, né? Toda hora chega para mim. Sexo antes do casamento é pecado? Essa é uma pergunta recorrente. Gente, os pastores fazem vista grossa, mas a galera tá tudo se pegando. Tudo se pegando. Aí chega no dia de Santa Ceia, tem que pedir perdão e tal, enfim. Nos tempos bíblicos, tão logo a menina menstruasse, ela já era entregue em casamento. Quer dizer, ela não tinha que viver um tempo muito longo de abstinência sexual. Provavelmente Maria, mãe de Jesus, se casou por volta dos 13. Isso não era considerado pedofilia. Pedofilia é um conceito relativamente recente. Então era uma convenção social da época. E o casamento envolvia questões patrimoniais. Pagava-se um dote. Por que existia esse dote? Porque quando uma família tinha um filho homem, este filho homem traria algum benefício em termos de mão de obra. A mulher não trabalhava, a mulher trabalhava ali no ambiente doméstico. Então, ter uma filha poderia representar um prejuízo para a família. Era apenas mais uma boca, mas não era uma força de trabalho. O dote visava resolver esse problema. Então, o prejuízo que o pai tivesse com a filha, ele conseguia contornar através da cobrança de um dote. Quem quisesse casar com a filha dele tinha que pagar. Como é que você vai trazer isso para os dias de hoje? Então, hoje, a igreja insiste que só se deve ter relações sexuais depois de casado. Mas a sociedade insiste que antes de se casar, a pessoa precisa terminar a faculdade, precisa ter uma carreira. Aí a pessoa vai se consolidar lá pelos 25, 30 anos. Cara, é desumano manter uma pessoa até os 25, 30 anos sem poder manter relações sexuais. Então, em vez de ficar proibindo os jovens de transar, que para mim é contraproducente e só gera neurose, hipocrisia, culpa, em vez disso, não seria mais saudável os pastores orientarem os jovens a se cuidar? Para não contraírem DST, para não terem uma gravidez indesejada? Não seria melhor? Por não fazerem isso, o número de meninas que se engravidam na adolescência dentro das igrejas é enorme, porque não há um trabalho de prevenção. Ainda tem igrejas onde o uso de métodos contraceptivos são considerados, o uso, no caso, é considerado pecado. Ainda existe esse tipo de... Ainda existe, cara, ainda existe. Tem tabu demais dentro das igrejas. É igual a questão do álcool, é outra questão. O crente não pode ingerir álcool. Cara, o crente é melhor que Jesus, caramba. Jesus transformou a água em quê? Suco de groselha? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora, o pastor tem que ser responsável e dizer, jogar, né, a real. Se você tem problema com álcool, tem a propensão a desenvolver a dependência, passe longe. Agora, não julgue aquele que, não tendo esta propensão, curta sua cervejinha no final de semana, tome o seu vinho em dias festivos. Essa pessoa não é nem melhor nem pior do que você. Então, tudo a gente quer resolver na base de regras. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E o pior é que as pessoas se sentem confortáveis com isso, porque a liberdade ela dá vertigem. Elas não querem ser responsáveis por suas próprias decisões.
Elas preferem terceirizar. Elas preferem ter um pastor que seja o seu guru, que diga o que elas devem ou não fazer, em vez de terem a mente iluminada pelo Espírito da Graça, tomarem as suas próprias decisões. Elas preferem ficar à mercê de um guru. E o pior é que isso tem desdobramento político. Porque quando chega período de eleição, quem é que vai decidir por elas? O guru. O guru. Elas não vão ser capazes nem de exercer a sua cidadania na hora da escolha. Agora, pra gente fechar, Hermes, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque é um vídeo que repercutiu muito. A gente até falou nele de uma maneira bem sintética no início do nosso podcast, mas você também cita a questão de alguns pastores estarem se comportando como mensageiros de Satanás. Inclusive um deles que você citou no vídeo, além do Papa André, foi o pastor Silas Malafaia. Foi um momento, entre aspas, de raiva, ou você mantém aquilo? Não foi um momento de raiva, foi um momento de emoção. Foi um momento de muita emoção. Mano, eu recebo tanta gente decidida a tirar a própria vida. Tanta gente. Por causa de mensagens como o que esses caras pregam. E já tive o caso, inclusive, de um que sempre conversava comigo e estava sempre na dúvida, e eu tentando ajudá-lo de todas as maneiras. E ele dizia, eu fico confuso, porque eu te ouço aqui dizer uma coisa, daqui a pouco eu ouço o outro dizer outra coisa. E eu não sei, eu estou confuso. E de repente ele sumiu das redes sociais. Eu fiquei preocupado, entrei no Facebook dele, perguntando, onde você está? Você sumiu e tal? Aí a irmã dele respondeu, ele se matou. Cara, que triste. Tem um caso na nossa comunidade de uma criança de 11 anos, mano. 11 anos. Que sofria bullying na escola por ser gordinha e ter trejeitos efeminados. Um menino, 11 anos. Coleguinha das crianças da minha igreja. Sabe o que ele fez? Ele tomou chumbinho, depois pegou um saco plástico e enfiou na cabeça. Se matou. E esse discurso de ódio... Esse discurso de ódio alimenta isso. Por isso que eu digo e repito, esses caras, se não se converterem, eles seguem sendo mensageiros de Satanás. Porque foi assim que Paulo se referiu ao que ele chamou de espinho na carne. Ele disse que por 3 vezes orou, Senhor, remove esse espinho, e o Senhor respondeu, a minha graça te basta. E ele diz que o espinho era mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. Esse esbofetear é jogar na cara dele o que era considerado uma fraqueza. Não é a fraqueza que é o espinho na carne, é o mensageiro de Satanás que vem para realçá-la, para jogar na cara, para descredibilizá-la. Por isso que eu disse naquele dia que o espinho na carne do homossexual não é o desejo, não é a sua orientação sexual, mas aqueles que se prestam a usar isso para atacá-lo, para desumanizá-lo, são sim mensageiros de Satanás. E eu não retiro uma vírgula do que eu falei. E vou falar até o último dia, até que eles se convertam. Porque eles têm na família deles, gente. Eles têm homossexuais na família deles. Será que eles não têm consideração nem por aqueles de quem eles, sabe, com quem eles têm parentesco? Filhos, inclusive. Não quero aqui mencionar A ou B, mas tem casos entre esses líderes proeminentes onde o filho é homossexual. Será que eles não têm consideração? Desses pastores que estão hoje, a gente vê, eu vou colocar em destaque, né, que a gente vê com mais frequência, até por alguns terem canais de TV, como é o caso, por exemplo, do Bispo de Macedo, enfim. Que tem um filho gay. Alguns deles, inclusive, você chegou a conhecê-los mais jovens, inclusive, né?
Sim. No caso, R.R. Soares, salvo engano. R.R. também. Soares, o Edir Macedo, foram obreiros do meu pai. Foram obreiros. Foram obreiros do meu pai. O Soares, inclusive, quem o ordenou ao pastorado foi meu pai. E ele reconhece isso, ele fala isso nos programas dele. Certo. E essas igrejas, obviamente, depois eles seguiram pelos seus caminhos. Sim. Cada um, no caso, foi a sua respectiva igreja, fundaram essas igrejas. Elas também têm algumas particularidades que te afetam. Tem alguns incômodos que você vê também nessas igrejas, especificamente nos dois. Se a gente pegar Iurde... Sim, sim. Cara, essas igrejas se tornaram grandes empresas multinacionais. Eu não acredito na seriedade do trabalho delas. Eu acredito que haja gente sincera ali. Deles, eu particularmente ainda acredito na sinceridade do Soares. E do Macedo. Do Macedo? Mano, eu vou te dizer uma coisa que me fez pensar muito ultimamente. Eu fiz 36 anos de ministério pastoral. Eu sou pobre. Eu não construí um patrimônio. Eu não tenho uma casa. O único patrimônio que eu tenho é um carro. De 2016, pago em 72 parcelas. Eu não construí um patrimônio. Pelo contrário, vou até deixar claro aqui que quando eu assumi a presidência da denominação, ela tinha cerca de 10 mil membros e 130 congregações. Caiu para menos de 1.000 e menos de 10 congregações. Eu perdi quase tudo. Então, se alguém pensa que o que eu prego é para arrebanhar multidões, olha, é um péssimo negócio, porque não é o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem um discurso de ódio, as pessoas querem a teologia da prosperidade, e isso atrai. Porque isso mexe, eu falei de culpa e medo, mas esqueci de falar da ganância. A teologia da prosperidade atrai as pessoas pela ganância. Elas querem uma prosperidade mágica. Esses caras entraram pelo caminho do que dá certo. Eu não sou melhor do que eles, mas eu tenho procurado entrar pelo caminho do que é certo. E o que é certo nem sempre dá certo. Porque não é o que as pessoas querem ouvir. Então, quando alguém vem me procurar se eu tenho algum conselho para crescimento de igreja, eu digo, eu sou a última pessoa que você deveria consultar. E a minha preocupação não é encher a igreja, a minha preocupação é encher o mundo com a mensagem do amor de Deus. Ainda que isso me traga muita dor de cabeça, como já está trazendo. Você recebe ameaças? Recebo, quase que diariamente. Diariamente? Eu não vou dizer diariamente, mas quase. É que algumas eu ignoro. Eu não dou conta de abrir todas as mensagens. Eu recebo milhares de mensagens, então eu acabo não abrindo muitas. E as que eu abro e vejo que tem ali um teu ameaçador, eu coloco nos stories. Agora já está expondo nas redes. Estou expondo nas redes. E como também aquelas mensagens afetuosas, de gratidão, também coloco nos stories do Instagram. Eu já fui agredido fisicamente dentro de uma emissora de rádio por pregar o que eu prego. Já tive a minha igreja invadida várias vezes, já defecaram em cima do púlpito de várias congregações nossas. Roubavam e depois defecavam em cima do púlpito. Antes de sair do Brasil, levei uma fechada de um carro, num tom ameaçador. Enfim, já tive arma apontada para mim. No momento que eu subi ao púlpito para pregar, o cara entrou com um revólver, apontou na minha direção e disse, vou matar esse pastorzinho. Estava embriagado. Foi uma obreira nossa que se embolou com ele e conseguiu desarmá-lo. Já passei por poucas e boas. Poucas e boas. Você tem medo de morrer? Não. Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de desperdiçar a minha existência. Eu aprendi com Martin Luther King que
só vale a pena viver por aquilo pelo qual se dispõe a morrer. E eu estou disposto a morrer por aquilo que eu vivo. E quem vive de maneira autocentrada, que não tem uma causa pela qual lutar, sinceramente, está desperdiçando a sua existência. Jesus disse uma palavra que eu levo muito a sério. Aliás, levo a sério tudo que ele disse, mas, em particular, esta palavra, ele diz que aquele que quiser ganhar a vida tem que perdê-la. E aquele que quiser... aquele que se dispuser a perdê-la, vai salvá-la. Então, o caminho da salvação é o da perdição. No sentido de se deixar perder. Não é se deixar perder moralmente. É se deixar gastar. Uma outra passagem de Paulo, que para mim é um mote do meu ministério, ele diz: por amor de vós e de vossas almas, eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado. Amor não é um negócio. Você não tem a garantia de que haverá reciprocidade, de que as pessoas vão te amar com a intensidade com que você as ama. Mesmo assim, como disse Madre Teresa de Calcutá, ame. Amar nunca é um desperdício. Hermes, eu quero te agradecer muito, te agradecer demais pela entrevista. Antes da gente fechar, eu quero te agradecer também publicamente por esse livro maravilhoso, Intolerância Zero, que recebi de presente. Fico muito honrado com esse presente. Queria que você até falasse um pouquinho sobre esse livro, o Manifesto pela Coexistência Pacífica entre as Religiões e demais segmentos sociais. O Intolerância Zero foi escrito, se não me engano, em 2015. Acho que sim. Uhum. E foi fruto de um documentário que a Rede Globo fez na nossa igreja. Um documentário que hoje você encontra no Globoplay, que concorreu em vários festivais de cinema no mundo. E entrevistaram a mim, ao Malafaia e ao Lucinho Barreto. Entrevistaram também pessoas de outras religiões, se não me engano, Mamãe de Santo e outras. E foi uma experiência muito interessante. E no dia que a Globo esteve lá, eu pedi que o Senhor me desse algo que soasse mais forte do que propriamente um discurso. E eu convidei que estivessem conosco pessoas representando vários segmentos vítimas da intolerância do povo evangélico. E eu as chamei ao púlpito. Então tinha lá alguém representando as religiões de matriz africana, vestida como mãe de santo. Tinha lá alguém representando os LGBTs. Enfim, a ciência, os imigrantes, negros, vários segmentos. E quando eles subiram ao púlpito, eu peguei uma bandeja de água, me ajoelhei, me pus a lavar os pés e a pedir perdão. O cameraman da Rede Globo ficou tão emocionado que depois do culto ele me procurou e disse: pastor, eu sou um bandista. Eu nunca imaginei que viria algo assim numa igreja evangélica. E a partir daí eu decidi escrever o livro, onde eu abordo, são mais de 500 páginas, né? Uhum. Abordo a intolerância sob vários aspectos. E eu espero que abençoe a sua vida e abençoe a vida de muitos. Com certeza. E quem quiser adquirir também pode entrar em contato através Sim. das redes sociais, né? Sim. Já estão inclusive aqui no nosso GC. As pessoas podem entrar, mandam mensagem Sim. e adquirem o livro Intolerância Zero. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Edição especialíssima. Hermes, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de recebê-lo aqui no nosso Conversações. Espero tê-lo aqui mais vezes. E, enfim, eu me sinto lisonjeado, me sinto abençoado pela sua presença, pode ter certeza. E que nós possamos estar mais vezes aqui, porque foi um bate-papo muito, muito bacana. E eu tenho certeza que o nosso amigo que está conferindo pelo YouTube ou pelas plataformas, tenho certeza que ficou muito tocado, muito maravilhado com tudo que foi dito aqui. Só temos a te agradecer. Ô Marcos, obrigado. Obrigado de coração. Foi um prazer enorme estar aqui com você e obrigado pelo Tenório por ter feito essa ponte, um grande amigo de muitos anos. Obrigado ao nosso sonoplasta ali também e espero que essa singela contribuição que deixamos nesse podcast possa levar muita gente a refletir
e a crescer espiritualmente. E assim que desejarem, estou disponível, me convidem, estarei aqui novamente. Com certeza. Nós que agradecemos muito, tenho certeza que será convidado mais vezes, sim, será uma honra sempre pra gente. Eu quero agradecer você pela audiência e até o nosso próximo Conversações com mais um convidado, com mais um bate-papo importante sobre assuntos relevantes no Brasil e no mundo. Forte abraço e até a próxima.